Arthur Valadares, nosso companheiro, ele é da cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Atualmente ele reside em São Carlos, onde está fazendo doutorado na área de engenharia mecânica, e ele participa ali em São Carlos do Centro Espírita Obreiros do Bem. Tem realizado várias palestras em várias cidades da região, tem viajado bastante divulgando a doutrina espírita. Um jovem de 27 anos, menino ainda de 27 anos, que vai nos trazer a mensagem dessa noite. O tema é o Evangelho e o cotidiano. No final teremos os nossos trabalhos de passe normalmente. Então, antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhos, aquietando nossos corações, nos ligando ao nosso Mestre Maior, Jesus de Nazaré, guia e modelo para todos nós, que Ele possa nos amparar neste momento a todos os que aqui se reúnem em seu nome, encarnados e desencarnados. Rogamos a Ti, Mestre, que inspire o nosso jovem palestrante Arthur, que ele possa nos trazer a mensagem dessa noite, que os nossos corações possam se abrir, a fim de que a mensagem libertadora da doutrina dos Espíritos ali adentro, fazendo morada hoje e amanhã e todo sempre. Que assim seja. Arthur, querido, senta-se em casa. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver, nos inspirar, nos auxiliar a prepararmos o solo dos nossos corações para receber as sementes do Evangelho, para que investindo nelas elas possam germinar e frutificar, trazendo-nos frutos de paz e harmonia. E esse tema, o Evangelho cotidiano, surgiu justamente dessas reflexões que fazemos sobre como o Evangelho vai transformando o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Qual o papel dele nessa renovação do nosso dia a dia? Como ele vai transformando a nossa maneira de encarar as situações da vida, as situações diárias, as situações que passamos de dificuldade em família, no trabalho, onde quer que estejamos, na casa espírita também. Como que o Evangelho vai transformando o nosso cotidiano? Isso surgiu também porque às vezes, ao meditarmos, ao lermos, ao conhecermos a história de grandes mártires do cristianismo, de grandes exemplos de virtude, de fé, de trabalho no bem, às vezes nós incorremos num risco que nós precisamos estar atentos. Quando nós lemos, por exemplo, uma obra como Paulo e Estevão, e vemos a transformação do apóstolo Paulo, vemos o ponto de onde ele partiu e o ponto onde ele chegou, com frequência, ao ler uma obra como aquela, nós esquecemos que aquela obra condensa muitos e muitos dias de trabalho e de esforço. Então a gente lê algumas páginas e tem uma impressão de que aquela transformação foi algo quase que rápido ou instantâneo, mas se esquece que aquela transformação levou 30 anos. E cada ano foram 365 dias de lutas cotidianas, de esforço cotidiano, enfrentando as pequenas dificuldades do dia a dia, os empecilhos que cada um de nós encontra no dia a dia, né? As faltas de, vamos dizer assim, aqueles momentos em que a nossa fé fraqueja, aqueles momentos em que nos falta esperança, aqueles momentos em que nos cansamos. Então, muitas vezes, isso não aparece na obra, no texto, e a gente se esquece disso, que para que ele pudesse chegar a ser o grande apóstolo Paulo, ele teve que, dia após dia, perseverar no seu propósito, dia após dia, com todas essas lutas. Ele teve que desenvolver aquela espiritualidade no seu cotidiano, nas pequenas lutas de cada dia primeiro, para que ele pudesse ter aquela força espiritual, moral, para enfrentar as grandes lutas. Mas no texto, muitas vezes, isso passa desapercebido, porque está ali condensado
De uma hora para outra se passa 1, 2, 3 anos. Mas você não sente, não vive ali o que ele viveu durante esses 3 anos, por exemplo. Então, estou trazendo essa reflexão aqui para a gente passar a meditar um pouco mais sobre a importância da gente desenvolver espiritualidade nesse nosso cotidiano, no dia a dia de sempre. Porque às vezes nós estamos almejando essa espiritualidade que eles alcançaram, mas já queremos dar logo um salto para esse patamar de testemunho, de vivência ou de harmonia, sem perceber o quanto isso lhes custou de paciência e perseverança nas lutas cotidianas. Não nos é dito quanto Paulo teve que perseverar ali, trabalhando como tecelão. É dito apenas por cima, mas não nos é apresentada todas as lutas desse cotidiano. O que ele passou no deserto, nos 3 anos que ali esteve, meditando, aprofundando, isso não nos é dito mais claramente, apenas uma pincelada por cima. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida e passa a achar que houve ali um processo quase que miraculoso de transformação. Que daquele momento em que ele se converte ou se entrega ao Cristo às portas de Damasco, não custou-lhe muito sacrifício até ele chegar à condição do Saulo, do Paulo, que diante do soldado em Roma demonstra aquele tamanho, aquele vigor de fé e de testemunho. Então isso é importante para a gente trazer o Evangelho para o nosso cotidiano. Porque por muito tempo, por muitos séculos, a nossa experiência religiosa esteve limitada a tempos e locais específicos. Por muitos séculos, a nossa maneira de se relacionar com Deus estava associada a um local sagrado e a um tempo determinado para essa relação. Então eu tinha o dia de ir visitar o templo e nesse dia eu me relacionava com Deus. Nos outros dias eu me esquecia disso. Ou passava muito por cima. Era uma relação muito superficial para com o Criador. Acontece que a gente vai entendendo com o Evangelho do Cristo que a proposta da experiência religiosa ou da conexão com Deus não é algo para um momento apenas, para um dia ou para um lugar. É algo para a vida em todos os lugares, aonde quer que estejamos, seja o que for que estejamos fazendo. Não é uma proposta de uma conexão intermitente, uma conexão, vamos dizer, efêmera, breve, mas sim uma conexão perene, duradoura e a proposta a longo prazo, eterna. Não uma religiosidade de momento, mas uma religiosidade de transformação e de comunhão aonde quer que estejamos. Isso nos lembra um diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que muito nos fala ainda hoje. Quando ela, no diálogo que está narrado no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, em determinado momento ela questiona ele a respeito da maneira de se adorar a Deus. Qual a maneira mais adequada? Porque existia uma discrepância na visão de judeus e samaritanos de como se deveria adorar a Deus. Para os judeus, a única maneira de se adorar ou de se entrar em contato com o Criador era se dirigindo ao templo, ao segundo templo que estava em Jerusalém, no Monte Sião. Tanto é assim que um judeu naquela época, pelo menos por 3 vezes no ano, deveria se dirigir à cidade de Jerusalém, sobretudo nas 3 principais festas, para ali entrar em contato com o Criador, para ali expiar os seus pecados através dos sacrifícios e para ali, vamos dizer assim, obter uma orientação a respeito da sua vida. Então eles restringiam esse contato mais profundo com Deus à visitação ao templo. A adoração a Deus era feita no templo por meio dos sacrifícios e dos rituais. Para os samaritanos, mudava-se um pouco essa concepção, mas mudava-se apenas o lugar onde se dava essa adoração. Eles também concebiam essa vinculação com o Criador apenas em um local específico. Mudava-se apenas o monte ou o templo.
Para os judeus, o Monte Sião, onde ficava o templo de Israel. Para os samaritanos, o Monte Gerizim, onde ficava o templo da Samaria. Então ela pergunta, ela questiona ao mestre: mestre, alguns aí dizem que o melhor a ser feito para adorar ao Criador é dirigindo-se a Jerusalém. Outros dizem que é em Gerizim que eu devo adorar. Aonde eu devo adorar? O que é a proposta real dessa conexão com Deus? E a resposta de Jesus é fantástica. Ele vai dizer assim: em verdade te digo que nem em Jerusalém, nem neste monte, o Pai busca ser adorado em espírito e verdade. Ele busca os que assim o adoram, porque Ele é espírito, e em espírito deve ser adorado. E aí a gente começa a compreender melhor também outra fala de Jesus. Porque para uns existia um monte sagrado, o Monte Sião. Para outros, outro monte sagrado, o Gerizim. E Jesus vem então e diz: a fé transporta os montes. Como a nos dizer assim, não existe um local sagrado. Somos nós quem tornamos o local onde estamos sagrado pela maneira como nós procedemos do nosso agir. Somos nós que trazemos ou criamos o templo em nós pela maneira como estamos fazendo ou agindo perante a vida e perante os outros. O templo, na verdade, é você. E a adoração é aquela que passa pelo teu coração, voltado para as leis do bem e do amor. Isso é a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira adoração. Estar aqui ou acolá é secundário. O que importa é estar conectado a Deus naquilo que fazemos. Isso é santificar as nossas ações. Isso é adorar ao Pai, em perfeita consonância com o que vamos aprendendo com a doutrina espírita, na questão 654, por exemplo, de O Livro dos Espíritos. A adoração legítima é aquela que passa pela porta do coração. De nada adianta estarmos num local dito sagrado se o nosso coração distante está daquele lugar. Se nada temos que ver por dentro com os sentimentos que Deus nos inspira, sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia. Então Jesus começa a questionar esse modelo de adoração ou de ligação com Deus que estava restrito a apenas a algum aspecto da vida. Eu ia lá, cumpria os rituais e pronto, estou quitte com Deus, cumpri a minha tarefa religiosa para a semana ou para o ano. Será isso mesmo o propósito da religião? Entendida no seu sentido mais profundo, da onde vem a palavra religião, religar a criatura com Deus? Seria apenas uma religação momentânea ou seria um laço a ser efetivado para todo sempre? Qual a proposta? O que Jesus também questiona na parábola do bom samaritano. Porque na parábola do bom samaritano, o que se está em jogo ali é quem foi aquele que realmente adorou ou serviu ao Criador, dos personagens da parábola. Porque nós vamos ter dois personagens que eram os religiosos de então, aqueles que eram as autoridades ou os representantes divinos na terra. O primeiro que passa no caminho é um sacerdote, aquele que tinha tarefa de trabalhar no templo, ou seja, a sua vida estava entregue a Deus. A sua vida era servir a Deus, teoricamente. E um levita, que também trabalhava no templo, cuja vida, a proposta também seria servir a Deus. E nós temos um personagem, para um judeu que ouvia a parábola, completamente afastado da conexão com Deus, que era um samaritano. Tido como herético, tido como perdido, tido como afastado da verdadeira adoração. Então são esses os três personagens. Dois dos religiosos tradicionais e um considerado pelos judeus um herético, alguém que estava completamente afastado da religiosidade. E no entanto, quem que é o herói da parábola? É como se Jesus estivesse dizendo na cara daqueles que ali o escutavam, os fariseus, que se aferravam tanto aos rituais, os saduceus sobretudo, é como se ele estivesse dizendo para eles o que era que realmente importava quando se tratava de religiosidade.
Porque o sacerdote vê o homem caído e passa ao largo. O levita vê o homem caído e passa ao largo. Talvez a gente não entenda primeiramente, ou numa primeira leitura, por que eles passaram ao largo. Mas vamos aprofundar um pouquinho para entender por que eles passaram ao largo. Claro, primeiro motivo, pelo egoísmo. Ver um irmão caído, alguém caído e não auxiliar, já está denotando o que passava em seus corações. Mas há algo a mais. Há algo que tem a ver com essa maneira de se relacionar com Deus que Jesus veio questionar e renovar para toda a humanidade. Por quê? Para os judeus de então, existiam os chamados ritos de pureza ritual, que eram determinadas práticas, rituais, sacrifícios, que cada religioso era levado a fazer para manter-se num estado de pureza religiosa, de conexão com Deus. E algumas coisas interessantes, às vezes raiando por escrúpulos, assim, que a gente fica impressionado, mas uma das coisas que um sacerdote, por exemplo, alguém que estava em estado de pureza não poderia fazer é tocar um leproso. Isso era impensável, porque o leproso, na concepção deles, era impuro. Quem o tocasse se tornaria impuro. E para recuperar essa pureza, dava um enorme trabalho, uma série de oferendas, sacrifícios, abluções, ou seja, processos de lavagem, dava muito trabalho. Então ele não tocava. Assim que alguém adquiria alguma enfermidade na sua pele, era logo levado para os sacerdotes, que analisavam o caso e definiam se o indivíduo seria ou não afastado da vida comunitária. Não poderiam tocar também em pessoas com fluxo de sangue, hemorragia, sangramento, seja o que for. Mesmo uma mulher, por exemplo, naquela sociedade, quando estava menstruada, teria de se afastar da convivência com o marido enquanto não passasse o processo, para não contaminá-lo com a sua impureza ritual. Esse era o segundo caso. O terceiro caso, em que eles não poderiam tocar, um cadáver, alguém morto, ou um sepulcro mesmo. Por isso os sepulcros eram pintados de branco, para que o judeu soubesse que ali era um sepulcro, para ele passar longe e não perder a sua pureza ritual. Daí a expressão sepulcros caiados, caiados de branco, para que todo mundo identificasse que ali era um sepulcro e não tocasse, passasse a uma distância. Existia inclusive uma distância mínima pela qual eles deveriam passar para não se contaminar, que era uma distância de cerca de 3 côvados, mais ou menos 2 metros. Outro aspecto, não poderiam se aproximar, tomar refeições ou entrar no lar de um gentio, alguém que não era da raça dos judeus. Caso contrário, perderiam também a sua pureza ritual. Por isso se escandalizavam tanto quando Jesus conversava com gentios, ou quando Jesus se aproximava de publicanos e pecadores, que eram também impuros ritualmente. Então eles eram cheios dessas concepções como se isso fosse uma garantia de religiosidade ou de pureza espiritual, que Jesus vai questionar por várias vezes. Mas aí a gente começa a entender melhor o ato do sacerdote e do levita. Porque diz o texto que tinha um homem caído. Não diz nada sobre o homem. Porque como eu poderia identificar uma pessoa naqueles tempos de então? Primeiro, pela sua feição. Mas diz o texto que ele estava ferido, todo ensanguentado. Não era possível ver a sua feição com clareza. Segundo, pelas vestes. Mas diz o texto que os ladrões o haviam deixado seminu. Então não poderia identificá-lo pelas vestes. Terceiro, pelas posses. Diz o texto que os ladrões levaram tudo que ele tinha. Então não poderia identificá-lo pelas posses. Ou seja, era impossível identificar aquele homem caído. Era impossível. Então, para um sacerdote que estivesse passando ali, imaginemos o que se passava na cabeça dele. Ele estava voltando de Jerusalém, onde estava trabalhando no templo, portanto estava em pureza ritual. Ele vê alguém caído e pensa: eu não sei se ele é gentil ou não. Se eu tocá-lo, posso perder a pureza e vai dar um baita trabalho recuperar. Ele está sangrando, eu não posso tocar em pessoas sangrando. Eu não sei se ele está morto ou vivo, eu não posso tocar em pessoas mortas. Então o que ele faz? Passa ao largo. Lembra a distância mínima?
a distância mínima que ele deveria passar de uma situação dessa para não se contaminar? Por isso diz o texto, ele passa ao largo. O sacerdote preferiu ficar com os ritos exteriores de religiosidade a ajudar um irmão caído, uma pessoa caída. O levita, a mesma coisa. Mas o samaritano, o perdido, aquele que na concepção deles estava completamente afastado das leis divinas, é movido de compaixão e para ajudar, sem se perguntar quem era o homem, se ele era judeu ou não, se ele era grego, se ele era romano, se ele estava morto ou não. Ele simplesmente para e auxilia. E o que é a primeira coisa que ele faz para auxiliar aquele homem? Deita-lhe vinho e azeite nas feridas. Novamente Jesus jogando com a questão da verdadeira religiosidade. Por quê? Qual era uma das principais tarefas do sacerdote e do levita no templo? Ao oficiarem os serviços ou as oferendas para Deus, a chamada libação, que é uma espécie de oferenda. E adivinha, o que eles derramavam no altar como oferenda para Deus? Vinho e azeite. Então é como se Jesus estivesse dizendo para aqueles que ali o ouviam, que o verdadeiro altar, a verdadeira adoração, é aquela que nos leva em direção ao nosso semelhante, seja ele quem for, na condição de caído, para auxiliar. Ele falava aos que davam tanto valor ao local sagrado, aos rituais sagrados, à pureza dita espiritual, pautada apenas em aspectos exteriores. Ele estava dizendo que toda aquela religiosidade ou adoração seria falsa se não redundasse em uma maneira de tratar o semelhante com mais caridade e misericórdia. Por isso ele vem fazer coro com quase todos os profetas do Antigo Testamento que diziam: misericórdia quero e não oferendas. A verdadeira religiosidade é aquela que nos ensina a vivermos como irmãos. E todo ritual que não nos leve a fazer isso, ou toda religiosidade que se aferra apenas a aspectos exteriores, sem mudança da criatura humana, estará ainda longe do seu propósito, que é nos ensinar a viver e a agir como irmãos. Então a gente trouxe essa primeira reflexão para a gente renovar essa concepção que nós temos de religiosidade, que é algo que está restrito a uma casa religiosa, ou a um momento no dia. A proposta da religiosidade em nossas vidas é renovar a nossa vida como um todo. Como um todo. Porque não existe em verdade essa divisão para Deus entre lugares sagrados ou consagrados a Ele e não. Todo lugar deveria ser um lugar de consagração a Ele por meio do bem e do amor que soubermos aplicar em tudo que fazemos. Isso é importante até para a gente renovar a nossa visão do Evangelho, porque por muito tempo a nossa visão do Evangelho é que ele era um livro para, como diz Emmanuel no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, um roteiro, um breviário para genuflexório. Ou seja, era um livro que eu pegava nos momentos consagrados ao culto para ler, me emocionar e chorar. Depois que eu saía disso, fechava o livro, deixava ele guardado e não mais lembrava disso até a próxima semana, quando eu voltava para o momento do culto. Ou então era o evangelho que ficava ostentado em casa, ali aberto numa página, mas que jamais era lido ou sequer estudado e meditado para trazer alguma transformação para a nossa vida. É esse o conceito de resgate do Evangelho aplicado ao cotidiano que a doutrina espírita vai nos trazer. Na verdade, um projeto de resgate do Evangelho que começou lá atrás, com Kardec também. Antes, na sua encarnação pregressa, quando ele era Jan Hus. E começou a trazer as ideias iniciais junto com Wycliffe, para, vamos dizer assim, resgatar aquele evangelho que havia sido soterrado na teologia medieval e que era inclusive, vamos dizer assim, proibido de ser acessado pela população de uma maneira geral. O evangelho que ficava restrito aos mosteiros e aos conventos, de único e exclusivo acesso daqueles que se dedicavam a uma vida religiosa.
mas ele iniciou esse processo lá atrás e deu continuidade a esse processo depois, na condição de Kardec, como codificador da doutrina espírita. Tirar o Evangelho desse soterramento, trazê-lo de volta à lume, para que ele pudesse ser o orientador da nossa vida, não apenas no âmbito religioso, como nós o entendíamos, mas em todos os âmbitos e esferas da nossa vida. Na vida em família, na vida de relações, no trabalho, na casa religiosa, na vida particular, de todas as maneiras que nós possamos imaginar. Ele iniciou, Lutero deu continuidade, Lutero, com a sua coragem de enfrentar a força da teologia medieval, deu continuidade, abrindo caminhos para o Espiritismo no século XIX, fazer essa abertura e proporcionar o Evangelho agora de maneira clara a todos. Porque essa é uma das principais propostas da doutrina espírita. Na questão 627 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar os espíritos da codificação. Mas se o Cristo, se Jesus, já nos ensinou todas as verdades, o que vocês, os espíritos, têm a nos ensinar? Se ele foi o emissário divino, por excelência, o que cada um de vocês, os espíritos, vieram revelar? E a resposta deles é simples e clara e profunda. Jesus falava de acordo com os tempos e lugares. E sua fala muitas vezes está envolta em alegorias e parábolas, porque era o que ele precisava então para deixar o ensinamento. Claro que as verdades que ele nos trouxe são eternas, imperecíveis, não estão restritas a um povo, a uma cultura, a um tempo, mas ele precisou revesti-las de, vamos dizer assim, formas vinculadas àquela cultura, sabendo que no futuro seríamos capazes de extrair da letra a essência. Então eles prosseguem na resposta. Jesus falava de acordo com os tempos e os lugares. É necessário agora que essa mensagem se torne clara para todos, para que ninguém possa pretextar ignorância ou desconhecimento dessa mensagem. Para que ninguém possa chegar lá e dizer: eu não conhecia a mensagem de Jesus, eu não a entendi, eu li aquilo, mas não compreendi. A proposta da doutrina é deixar isso claro, nos mostrando como aplicar isso no nosso dia a dia. Como entender aquelas parábolas e trazê-las para o nosso cotidiano, como condição para alcançarmos estados de mais paz, harmonia e felicidade. Kardec, então, fez uma grande contribuição, abriu, vamos dizer assim, essa vereda com o Evangelho segundo o Espiritismo, destacando-se ou focando, sobretudo, nos aspectos morais da doutrina do Cristo, como ele bem diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas teve alguém que veio depois, dando continuidade à característica progressiva da doutrina espírita, que também muito contribuiu para que a gente pudesse melhor entender o Evangelho. Uma dupla, melhor dizendo, que dedicou décadas da sua vida a nos esclarecer o Evangelho de Cristo, a nos ensinar a estudar o Evangelho. Creio que todos já sabem de quem estamos falando da dupla Emmanuel Chico Xavier. Emmanuel, que dedicou boa parte da sua lavra mediúnica, através de Chico, para nos trazer reflexões da espiritualidade superior, dos mundos espirituais superiores, a respeito dos versículos do Novo Testamento. Sejam os do Cristo, sejam os do apóstolo Paulo e dos demais escritores do Novo Testamento. Ele que funcionou como uma ponte, um intermediário entre aqueles grandes cristãos do início, os mártires, os próprios escritores do Evangelho, e nós, os que estamos ainda buscando no início dessa caminhada por compreender e aplicar o Evangelho. Emmanuel, que foi o intermediário de Paulo e Estevão para conosco, de Pedro e João para conosco. E é nesse sentido que nós gostaríamos aqui de refletir a respeito da primeira obra dele, dedicada a esse tipo de estudo. A obra Caminho, Verdade e Vida, lançada na década de 30, década de 40, em que ele inicia esse processo, agora de maneira mais
específica, com uma obra especificamente voltada para isso, ele inicia esse processo de esclarecimento do Evangelho. E o prefácio dessa obra é simplesmente fenomenal, o que ele vai nos falar. E peço o Vênia para ler, porque é algo que traz muitas reflexões para nós nessa proposta de aplicar o Evangelho no nosso cotidiano. E ele começa dizendo assim, no prefácio da obra: no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada lição do Cristo ou dos seus colaboradores diretos, isto é, os apóstolos que também escreveram, Paulo, Pedro, João, se aplica a determinada situação do Espírito nos caminhos da vida. Olha isso. Ele vai dizer que o Evangelho é como um colar de pérolas. Cada ensinamento é uma dessas pérolas. E cada uma dessas pérolas se adequa a determinada situação da nossa jornada espiritual. Para toda situação na nossa jornada espiritual, haverá no Evangelho uma pérola que nos auxilie, que nos dê orientação sobre como proceder segundo os padrões do Cristo. É como se ele dissesse assim: para todas as condições de consciência, de entendimento, o Evangelho tem o pão, o alimento necessário para lhe orientar e lhe conduzir. Para nós que ainda estamos aqui nos planos mais próximos da matéria, espíritos que ainda estamos lutando por iniciar a nossa espiritualização de maneira mais profunda, mas também para espíritos que vivem em planos na Terra, no qual nem mesmo a forma como nós a concebemos existe mais. Como, por exemplo, o caso de Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna. Um espírito que, ainda vinculado à Terra, mas já está numa condição de tamanha desmaterialização, que para aparecer em nosso lar precisou de médiums de materialização, para que pudesse se materializar dentro de um quadro. E o que esse espírito traz como o seu livro de estudos, os seus pergaminhos? Adivinha o que? O Evangelho de Jesus. Como a nos dizer que até para ele, que já está nessa condição, o Evangelho segue sendo o orientador supremo para as suas decisões. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Cada ensinamento se adequa a uma determinada situação da nossa jornada espiritual, seja em que ponto estivermos nessa jornada. Sejamos nós um Asclépio, sejamos nós um espírito ainda aferrado à criminalidade, começando a espiritualização, o Evangelho terá o recurso necessário indicado. E ele vai dizer assim, dando prosseguimento: o Evangelho do Senhor, o Evangelho do Cristo, não é apenas um breviário para genuflexório, como eu já falei aqui. Não é simplesmente um guia para as nossas preces, vamos dizer assim, mecânicas. Não é só isso. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para o dever, para a obediência. Porque o Cristo não estabelece linhas divisórias entre templo e oficina. Veja o que Emmanuel está dizendo. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre templo e oficina. Toda a terra é o seu altar de adoração, assim como a sua oficina de serviço ao Pai. Não existe divisão entre profano e religioso. O mesmo ato que eu faço aqui e que eu considero aqui religioso, o ato, por exemplo, da mãe que vela pelo filho na cama é um ato religioso. O ato da mãe que faz a refeição para a família é um ato religioso. O pai, o esforço do pai que levanta todos os dias para trabalhar é um ato religioso. Cada um na sua profissão, quando feita com sincero desejo de servir, de ser útil e colaborar, é um ato religioso, sagrado. Nós é quem criamos essa distinção, templo
e fora do templo, quando na verdade o templo é a terra, o templo somos nós, se quisermos agir de acordo com as leis divinas. Por isso rompe todas as amarras que nós construímos ao longo dos séculos para o Evangelho. Ele deixa de estar restrito a apenas um âmbito da nossa vida e passamos a vê-lo como orientador para tudo aquilo que fazemos. Por isso, Emmanuel vai dizer: espero, Cristo, que convertamos o seu Evangelho de amor e sabedoria em, primeiro, companheiro de prece. Ele vai nos orientar a fazer a prece ou a sublimar as nossas preces, orientar aquilo que devemos pedir, orientar, nos levar a compreender que a prece, na prece, mais do que orientar a Deus, devemos buscar a orientação de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes na nossa prece nós queremos dar ordens ao Criador, ou queremos falar a Ele, mas quantos de nós quer ouvi-lo? Ou acatar aquilo que Ele tem a nos falar na prece? Não tanto pedir que Ele faça isso ou aquilo, mas pedir que Ele nos oriente a compreender o que quer que façamos. Não tanto que Ele nos traga essa ou aquela conquista material, mas que Ele nos dê a força, a coragem, a sabedoria para conquistar aquilo que devemos conquistar e aquilo que será melhor para a nossa vida. Então, a primeira coisa que o Evangelho vai fazer, ser o nosso companheiro de prece, nos ajudando a aprimorar a nossa comunicação com Deus. Passarmos a entender esse mecanismo mais profundo da prece, que não tem tanto sentido de pedir que Deus faça algo, mas pedir a orientação divina para que eu compreenda a proposta dele para os meus caminhos. Então esse é o primeiro ponto. Companheiro de prece. Esse orientador para nosso diálogo com Deus. Segundo, fonte inspiradora para as nossas ações mais comuns do dia a dia no serviço. Então o Evangelho também vai nos orientar, nos inspirar como agir no nosso trabalho cotidiano, no nosso trabalho na casa espírita, no nosso trabalho profissional, no trabalho que fazemos em casa mesmo. Ele vai nos ensinar como fazer isso melhor. Terceiro, vai ser um companheiro nos auxiliando a extrair do dia as lições que ele nos proporciona. Companheiro de aprendizado para as lições de cada dia. O Evangelho vai aos poucos abrindo o nosso olhar, nos auxiliando a ver em cada situação pela qual passamos ou com a qual nos defrontamos no dia a dia, que lição ela vem me trazer. Porque de todas eu posso tirar lição. É a nossa cegueira espiritual que não nos permite ver a lição que está diante do nosso olhar. Porque sendo Deus o infinito amor e a infinita sabedoria, tudo que Ele permite que passemos é porque Ele sabe que a partir daquilo poderemos crescer de alguma maneira, aprender alguma coisa. Mas para que a gente consiga enxergar isso, é preciso renovar ou iluminar o nosso olhar. E quem faz isso é o Evangelho. O Evangelho vai trocando a lente do nosso espírito. Porque a maneira pela qual nós vemos o mundo, as pessoas e as situações, denota a luz ou a treva que nós já acendemos no mundo interior. Jesus nos diz isso no Sermão do Monte. O teu olhar é a candeia da tua alma. Os teus olhos são a candeia da tua alma. Se os teus olhos são bons, isso significa que o teu corpo está em luz. Todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, estarás em treva. O que Jesus queria dizer? A maneira pela qual você vê o mundo denota a luz ou a treva que você tem por dentro. Se você é uma pessoa otimista, esperançosa, que vê nas pessoas o bem que elas trazem, que vê os potenciais que elas têm a serem desenvolvidos, que vê em cada situação, mesmo a mais difícil, a oportunidade que ela traz, então você já acendeu essa luz por dentro. Porque é essa luz que temos por dentro que faz com que enxerguemos o mundo ao nosso redor.
com a medida com que nós medimos o mundo, somos por ele medidos. Se você só vê pessimismo, desesperança, tristeza e o mal no mundo, é isso que o mundo vai lhe devolver. Isso denota nada mais, nada menos do que a treva que traz por dentro de ti. Se só consegue ver treva, é porque está usando uma lente de treva. É como alguém que saísse em pleno sol, a pino, mas com uma venda bem escura no olhar. Tudo o que ele veria seria escuridão, por mais que o sol brilhe. Então esse é o terceiro ponto que o Evangelho vai renovar. Ele vai ser esse companheiro para nos auxiliar, tirar de cada situação do dia a dia uma lição, enriquecer os nossos espíritos. E por último, ele vai ser um código de boas maneiras no intercâmbio fraternal com os nossos irmãos. Ou seja, ele vai renovar a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, aperfeiçoando os nossos laços, despertando em nós mais compaixão, mais misericórdia, mais amor, mais fraternidade para com qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. Porque aí a gente começa a ter o olhar de Jesus. Porque como é que era o olhar de Jesus e segue sendo o olhar de Jesus para com cada um de nós? Ele não via Saulo, o perseguidor fanático, perdido, cruel. Ele via ali o potencial Paulo de Tarso, o pregador devotado que haveria de levar a sua mensagem aos confins da terra. Ele não via Pedro, o apóstolo preconceituoso, intransigente, duro, ríspido. Ele via Pedro, a rocha viva da fé, que haveria de ser o sustentáculo do cristianismo nascente. Ele não via Maria Madalena, mulher equivocada, perdida nos prazeres e nos vícios. Ele via o coração imenso daquela que passou a ser, para a história do cristianismo, o maior exemplo de transformação que já vimos, nas palavras do próprio Emmanuel. Então é assim que Jesus olha para cada um de nós. Ele não está vendo o que você é agora, ele está vendo vir a ser. Ele está vendo todos os potenciais bons que você traz, porque ele sabe que tudo de mal que você traz tem data de validade, porque só o bem é suficientemente forte para ser eterno. Só aquilo que é condizente com as leis divinas prevalece na criação. Tudo que está afastado disso, cedo ou tarde, será renovado, será vencido. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. O que vai ficar é apenas aquilo de bom que há. Então, boa notícia para todos nós. As tuas imperfeições têm data de expiração, têm data de validade. E tudo que há de bom em você só vai melhorar. É ou não é animador? Por isso ele conseguiu olhar para todos com esse olhar de compreensão. Porque ele sabia que tudo aquilo haveria de ser renovado. E que lhe competia enquanto educador, enquanto aquele que investe no nosso crescimento, lhe competia investir naquilo que de bom já trazemos. A gente vai aprendendo com Emmanuel a seguinte frase: quando você vê o seu irmão, investe no bem que há nele, invista no bem que há em cada um, porque a vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, diante do teu irmão, invista naquilo de bom que você já enxerga nele, e todos temos algo de bom, invariavelmente. O mal, a vida dá um jeito. A vida vai converter pelos seus processos de purificação, de expiação e de provas. Ela vai trabalhando isso. E o Senhor fará o resto. Então é isso que o Evangelho vai fazendo. E quando a gente começa a olhar para o Evangelho nessa perspectiva, renova tudo. Porque agora ele deixa de ser aquele livro que vai estar apenas vinculado à casa espírita. Quando eu vou à casa espírita, eu busco meditar sobre ele. Ele vai ser algo agora que vai estar atrelado à minha vida como um todo. Os problemas que eu estou vivendo em família, onde eu encontrarei a solução? Nele. Os problemas que eu estou tendo no trabalho com o meu chefe, onde eu encontrarei a solução? Nele. Os problemas pessoais e íntimos, de emoções e sentimentos em desequilíbrio, onde eu encontrarei a solução? Nele.
O meu problema conjugal com meu esposo ou minha esposa, onde eu encontrarei a solução? Nele. Então ele passa a estar vinculado ao meu cotidiano. Eu passo a construir essa espiritualidade do dia a dia, que é construída passo a passo, para que então cheguemos à condição daquela espiritualidade, daquela conexão com Deus, que é de todos os momentos. No princípio nós oscilamos muito, mas a meta é construir essa espiritualidade de maneira que em tudo que fizermos estaremos conectados a Ele. Como Jesus mesmo dizia, eu e o Pai somos um só já. Não que Ele fosse Deus, mas Ele queria nos dizer que a sua conexão com Deus era tamanha, que seja o que Ele fizesse, onde quer que Ele estivesse, Ele estava em contato com o Criador, fazendo, cumprindo sua vontade. Então essa é a ideia. E para trabalhar melhor isso, eu selecionei uma parábola, vou lê-la brevemente, que ela vai trazer algumas reflexões para a gente também nesse sentido. Uma parábola, uma das várias parábolas a respeito do reino de Deus que Jesus conta, essa está em Marcos capítulo 4, versículo 26, ela começa, e vai até o versículo 29. Jesus diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Uma parábola singela, simples de Jesus, mas vamos entrar aqui no simbolismo do texto. Primeiro, o reino de Deus como uma representação desse estado de plena comunhão com o nosso Pai Criador, quando Ele passa a legislar no nosso mundo íntimo, e não mais o nosso egoísmo, porque é isso que é reino de Deus, quando Deus passa a reinar no nosso mundo interior, e isso é a condição de paz absoluta, de plenitude do Espírito. Jesus vai dizer que esse reino, esse estado, é como um homem que lançasse uma semente à terra. Que terra é essa? Na parábola do semeador, que terra é aquela? Senão os nossos corações, senão o nosso espírito. Então ele está falando que o primeiro passo para a gente poder almejar esse estado de conexão com Deus é lançar a semente no solo. Isso pode parecer simples, mas acontece que muitas vezes a gente recebe a semente e não lança no solo. A gente guarda a semente. Porque a grande maioria de nós, ou a grande maioria das criaturas, recebe diariamente sementes. Ou seja, tem contato com os conhecimentos e ensinamentos espirituais do Evangelho ou de alguma religião por meio dos seus princípios mais nobres. Mas quantos de nós não lança essa semente no solo do coração? Simplesmente aguarda no celeiro. E a gente fica esperando que ela dê frutos sem tê-la lançado no solo da nossa alma. Porque o que representa lançar essa semente no solo da nossa alma? Primeiro, representa preparar o nosso espírito para receber a mensagem. Representa arar a terra, o solo do nosso coração, e pegar e lançar essa semente nesse solo. Isto é, vincular aquele ensinamento à nossa vida. Como eu posso aplicar essa semente no meu dia a dia? É meditar e perceber o que Jesus está querendo me falar a partir dessa fala, deste versículo. Qual a dica que Ele está me dando? Como é que eu posso trazer isso aqui para aplicação prática? Muitas vezes a gente lê, guarda mais ou menos na memória, amanhã já esqueceu, porque não fez o esforço de meditar na lição, de meditar em como ela se aplica nos momentos que eu estou passando. Aquela leitura que a gente faz antes de dormir, já quase caindo em cima do livro, passou 5 minutos, você não lembra o que você leu. Ou seja, você não lançou no solo do teu coração. Lançar a semente no solo do coração é cultivar o hábito do estudo sobre a lição e da meditação a respeito dela. Só assim estaremos de fato semeando. Porque uma vez semeado,
Aí entramos no cotidiano, no dia a dia. Ele se levanta de noite, de dia, e ela vai crescendo, brotando e crescendo, não sabendo ele como. Porque quando a gente entra de fato nesse caminho, iniciam-se processos aqui interiores que a gente não tem plena consciência, mas que a gente percebe os resultados. Porque quando você entra de fato no caminho do Evangelho, a tua mudança interior, a curto prazo, pode não parecer tanta, mas quando você olha para trás, você sequer se reconhece. Você olha para 2 anos atrás e fala, meu Deus, eu era outra pessoa. Os teus ideais são outros, as tuas propostas são outras, a tua maturidade é outra. A curto prazo você não sabe como ela está crescendo, mas ela está crescendo. Infelizmente a gente só vê quando olha para trás às vezes. Mas é da lei que a semente, tendo sido semeada, cresça. É da lei divina que quem invista nesse processo de desenvolvimento de si mesmo, receba todos os recursos necessários para tal. Porque não é outro propósito de Deus, senão que essa semente cresça em nós. Não é outro propósito. E aí ele diz, porque por si mesmo, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Aquilo que falávamos. Primeiro vai começar ali a ervinha, tempo. Não adianta a gente querer dar saltos no campo da espiritualidade. Não existe isso. Primeiro são os pequenos atos do cotidiano, os pequenos testemunhos do dia a dia. Aprender a conviver primeiro com aqueles que convivem com você sob o mesmo teto. Porque como você vai querer ser amoroso para com todo mundo, se você não consegue ser amoroso para com teu pai, para com a tua mãe, para com o teu cônjuge? Como esperar a fraternidade entre as nações, se antes não conseguimos ser fraternos dentro da casa espírita, ou dentro do nosso lar? Entre 5, 6 pessoas. Como esperar a fraternidade entre 200 milhões de pessoas no Brasil? Então, primeiro a erva, primeiro os pequenos testemunhos. Jesus está aqui valorizando a importância e o valor desses pequenos gestos de espiritualidade, de bondade do dia a dia. Um sorriso, um abraço, um livro, um gesto. Começa assim, porque às vezes a gente já quer chegar à condição dos grandes testemunhos, sem antes passar por esses pequenos do dia a dia. Como falei, Paulo só chegou àquela condição de apóstolo tão forte, tão firme na fé, porque por tantos e tantos anos consecutivos, ele perseverou na vivência desses pequenos preceitos do dia a dia, fabricando ali seus tapetes, convivendo ali, conversando, criando amizades, suportando os ataques e as calúnias dos fariseus, suportando as fadigas, as dificuldades do dia a dia, as resistências entre os próprios cristãos. Foram 30 anos assim. 30 anos. Então, Jesus está querendo nos passar aqui essa ideia de gradação e de paciência que deve existir nesse processo de construção da nossa espiritualidade. Porque nós vivemos num mundo que os filósofos têm dito, um mundo líquido, um mundo da velocidade, em que as coisas, o tempo, escoam pelas nossas mãos. Então é tudo veloz, tudo rápido, é tudo para ontem. Você compra uma coisa hoje aqui, amanhã ela está na porta da sua casa. Você compra pela internet, daqui 1, 2 dias ela está na frente da sua casa. E aí a gente começa a achar que será da mesma maneira no campo espiritual. Você vai comprar paciência no Mercado Livre e amanhã ela está na sua casa. 1 quilo de paciência. Mas não é assim que se desenvolve. Primeiro que não vendem as virtudes. Se alguém souber de alguma loja, por favor, nos avise. Mas isso não está à venda. O que Jesus quis nos passar, utilizando-se um exemplo da natureza, é para falar que na construção do Espírito é preciso paciência. Ninguém planta hoje e espera colher amanhã. Mas como a gente está acostumado com resultados para ontem,
Como a gente dorme hoje querendo ser paciente e amanhã ainda acorda impaciente, a gente se frustra e fala, esse caminho está com nada, quer saber? Eu vou continuar sendo como eu sou. E aí continua no velho ciclo de infelicidade, de ansiedade, desarmonia. Por isso Jesus vai dizer assim, por meio da vossa paciência ganhareis as vossas almas. Olha que bonito isso. A moeda de compra das virtudes, sabe qual é? Paciência. Só por meio dela você vai se conquistar. Sem ela não é possível. Paciência, que significa também a palavra grega traduzida como paciência, perseverança. São virtudes irmãs. Sem elas não se constrói nenhuma outra. Então, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão maduro na espiga. E quando o grão está maduro na espiga, o que diz Jesus? O que diz o texto? Vem a foice. Ou seja, vem o momento da aferição dos resultados, vem o momento da colheita, vem o momento dos testemunhos. Porque os frutos que geramos serão os frutos que haverão de alimentar nossos irmãos. O fruto do amor que você desenvolve é o fruto que irá alimentar os seus irmãos, levando também com ele as sementes que haverão de germinar um dia no seu irmão. Então aquele que frutifica serve de alimento para aqueles outros que ainda não conseguiram a sua frutificação, para que um dia também possam fazer. Por isso, quem entra nessa senda com Cristo, quem começa a se desenvolver à luz do Evangelho, pode esperar o momento do testemunho chega. E não vejamos isso como algo ruim, vejamos isso como de fato o processo necessário para que a gente possa galgar novos degraus, porque isso é evoluir. Não há evolução sem esses testes que aperfeiçoam, que acrisolam o nosso espírito. Desenvolvidos os frutos, esperemos a foice, o momento do testemunho, e agradeçamos a Jesus a oportunidade de poder colaborar com Ele nesse processo de renovação do mundo a partir da nossa própria renovação. Então era essa a mensagem que a gente queria transmitir. Renovar esse conceito de Evangelho, entendendo-o agora como um livro para a nossa vida como um todo, para o dia a dia, para os mínimos gestos em família, os gestos individuais, quando estamos sozinhos, os gestos no trabalho, na casa espírita, aonde quer que estejamos. O Evangelho é este roteiro que nos foi trazido por um Espírito, que já trilhou todo o processo, que já compreendeu como harmonizar a sua vida às leis divinas. Então o Evangelho não é simplesmente um conjunto de textos que está naquelas páginas do Novo Testamento. O Evangelho é um modo de vida de uma criatura que já se harmonizou completamente com as leis de Deus. E sem essa harmonia, não há felicidade duradoura possível. É isso que Jesus veio compartilhar conosco. E é este o roteiro para que o nosso cotidiano se preencha de espiritualidade e, portanto, de alegria, de confiança, de otimismo em todos os passos da nossa jornada. Que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus siga nos inspirando nesse processo. Muito obrigado, muita luz e muita paz.